cara, vamos vender tudo que a gente tem aqui e vamos cair na estrada? Como é que a gente vai viver? Não sei, confia. A gente entrega vídeo, a gente prospecta. Quando a gente pegar um cliente que a gente vê que tá acabando, a gente prospecta o próximo e vai procurando. Se não der, no máximo que a gente vai fazer é ficar quietinho em algum lugar até a gente ter o próximo. Fechamos o trabalho do Chile. Quando a gente chegou no Chile, né, fechamos o trabalho com eles, essa sequência de vídeos gigantescas, chegamos em dezembro, um pouco antes da virada do... Novembro, um pouquinho antes da virada de dezembro. O Chile tava em protesto na época. Tava um caos absurdo. E aí, o que aconteceu? A gente chegou, a gente viu o Chile, eu não conhecia. Cara, pode botar o vídeo do Chile aqui agora pra eles poderem conhecer. Na tela, DJ. Esse primeiro aí, ó. Protesto no Chile. Eu peguei minha câmera, eu como um contador de história, eu falei, mano, eu quero viver de perto. Eu quero ir no meio da manifestação e ver tudo que tem pra poder viver ali dentro. Todo mundo em casa com medo. Vamos lá ver, vamos lá a Sony 4K, que era GH5, era top. Ó, eu fui no meio do caos, mano. Caramba. Uhum. Repórter cinematográfico. Eu falei assim, cara, eu quero ir lá e quero filmar isso. E aí, o que rolou? Nesse processo aí, não tava só em Santiago assim, tava um caos a cidade. Nesse processo, a gente ia começar em Santiago e a gente dirigia de van até o que eu falei lá na cidade. A primeira cidade é Iquique, fica lá no topo do Chile. E a gente ia vir descendo. O que rolou na segunda cidade? A gente foi roubado. A gente saiu do Brasil e vendeu tudo que a gente tinha no nosso apartamento para poder juntar uma reserva financeira. Então a gente tinha juntado na época, tipo, 50 mil reais. Era tudo que a gente tinha na conta. E os equipamentos. Disso, a gente sempre, tipo assim, eu tinha meu computador, o Lucas tinha o computador. Então eram 2 computadores. A gente tinha um drone, mas tinham 2 câmeras. 2 drones. 2 SSDs. Então, 2 microfones. Tudo duplicado sempre. Porque se desse algum problema lá no norte do Chile, a gente tinha um outro pra dar... Só que aí o que aconteceu? Eles roubaram a gente. Agora, mano, volta ali, por favor, e coloca assim, roubo Casal Rec. Que muitas pessoas conheceram a gente nessa época. Foi, assim, uma das piores... Eu acho que posso dizer que foi o pior momento da nossa vida, assim. Caramba. Literalmente porque a gente tinha vendido tudo que a gente tinha pra acreditar no nosso sonho. E aí... Levaram tudo. Tudo. Basicamente, a gente tava indo pra essa cidade e aí tava tendo um protesto no caminho do hostel que a gente ia ficar. E aí, a gente tava de van. Era uma Pode van. colocar aí, Casal Era Rec. eu, Isso. o Lucas... Aí. Exatamente essa van. E aí, era eu, o Lucas, cara. a guia argentina, o guia chileno e o dono do... E aí, o que rolou dono nesse da processo, agência. cara? Eu nunca deixei minha mochila no carro. E eu aconselho todo mundo. Faça seguro dos seus equipamentos e nunca deixe a mochila no carro, porque nenhum seguro cobre. Então, tipo, sempre tive noção. Só que tá vendo aquele banquinho ali, ó? Cara, a gente parou o carro aqui e sentou aqui. Caramba. De costas pro... De costas. Eu falei, mano, eu tô de frente pro carro. Tá tranquilo. O Chile é tranquilo, é seguro lá. O que rolou? Parou um carro do lado do nosso carro. Sabe aqueles martelinhos que desmancham? Ele quebrou o vidro, não disparou o alarme. Eles têm Cara, uma técnica com a blusa, assim, que eles quebram. Silencioso. Quebrou, desmanchou o vidro inteiro. Pegaram 2 mochilas. 3 mochilas. Profissionais, 3 né? mochilas. A minha, a do e Lucas foi na e da guia sorte, argentina. cara. Não, a gente não foi seguido porque a gente tava no meio do nada. Só parou pra descansar, pra esperar o protesto acabar, pra gente chegar no hotel. Malandro sabe das coisas, E né? aí, o que rolou nesse dia Aí aqui, roubaram cara? 80 mil reais de equipamento nesse Levaram tudo que a gente tinha nesse dia. E a gente não tinha uma reserva pra poder fazer. E aí, quando a gente postou stories, a gente começou a receber muita mensagem. Cara, a gente tinha... Na época a gente tinha 8 mil seguidores no Instagram, nosso stories bateu 50 mil views. Foi absurdo, assim, muita gente compartilhou. E todo muitos mundo amigos compartilhou. começando, mano, me fala qual que é a sua conta que eu vou depositar. Eu falei com o Dani assim, né? Parte do meu ego falava isso, falando, Danizinha, eu não vou aceitar doação de ninguém, não quero. Se a gente construiu até aqui, a gente faz tudo de novo, não quero, tá tudo bem. Segura. Só que aí começou a ser muito. O cara falou assim, mano, eu já depositei, tá na sua conta já. E aí começou muito a galera, mano, abre uma vaquinha que eu quero depositar, abre uma vaquinha que eu quero depositar. Aí a Dani falou, amor, eu vou abrir. E aí a gente foi abrir a vaquinha, e na época a gente recebeu aqui 26 mil reais de doações. No primeiros 24 horas eram 16 mil reais. Foi 16 mil chocante, reais. assim. Foi A muito gente louco. tava com as duas. Eu até mostro ali. A gente tava com as 2 câmeras, porque a gente foi pros banquinhos com as 2 câmeras. A gente tinha 2 câmeras, 2 lentes, 2 cartões de memória, era isso. Roubaram Cara, os e sem computadores, vocês roubaram terem tudo, pedido tudo. por isso. Então, É. assim, foi realmente aí as pessoas E aí a reconhecendo gente- e querendo foi nesse retribuir pelo que dia- vocês fizeram, né? A gente viu o poder da Da comunidade, comunidade. assim. A gente E falou assim, era nossa, uma comunidade relativamente pequena, né? cara. Mas foi muito legal. A gente sempre foi muito grato, porque foi um momento muito difícil e isso ajudou muito. Tipo, A gente não essa- recuperou nada. É. Nada foi recuperado. Pode tirar, senão eu vou chorar. E aí, o que rolou? Que bonitinha. E depois aqui, ó, se você for ver, ó, depois do roubo. E eu ainda documentei todo o processo Depois do roubo, Clica vlog nesse 2. depois do roubo aí no canto Dani, direito se você superior. ainda tava bloqueado aí, que você já desbloqueou Não, é. no tratamento Aí depois de aqui, choque, ó, né? Nossa. Depois daqui, eu filmei a gente indo Todo na o polícia. processo da polícia, documentando. tudo. Nossa, foi um puta rolê, cara. E é complicado, né? É uma situação, cara, que a gente não tem o que fazer, né? Não, E e não, assim... mas sabe o que é o pior? sabe- Deixa eu só contar o pior, que foi o que rolou. Quando rolou isso aqui, quando quebraram o vidro da van, eu falei com o Dani assim,
Eu abri meu celular, o celular da Dani tava dentro da mochila dela. Eu abri, eu tinha localização. Eu falei, Dani, eu sei exatamente onde tá. Fica aqui que eu vou lá. E aí Porque eu saí... o que aconteceu? Como a gente tinha viajado 5 horas, eu tava com porta-dólar, com cartão, passaporte, tudo, né? E aí tava calor, muito calor. Eu tirei o porta-dólar, coloquei dentro da minha mochila, fechei junto com o meu celular que tava carregando. Eles pegaram essa mochila. A gente ficou sem nada. Sem identidade, sem passaporte, sem cartão de crédito. Tipo Sem assim, a gente nada, teve que ir na zerado. delegacia pra fazer um documento, que eu nem sabia que existia isso. É tipo um documento de retorno pro Brasil. A Eles tiram RB, uma eu acho, foto RB, pra você, e aí eles falam, RB. tipo, você é você, e você pode só ter esse documento só vale pra você voltar vai pro Brasil. embora, né? Caramba. Isso aqui a gente já tava no Brasil contando a história do que tinha acontecido lá. Na casa da minha tia. E aí, o que foi que rolou? A gente teve que voltar no Brasil, nessa época. E aí, na época, tem a Brasil Box, que é uma loja do Marcos. Cara, eles foram... te O lembro. Marcos foi muito amigo nessa época. Muito amigo. Ele foi, tipo, uma das pessoas que deu muito suporte pra Muito, gente. nossa. A gente é muito grato a ele, assim. E ele ajudou a gente a comprar o computador na época, porque eu falei assim, cara, eu só preciso de uma coisa, um computador. Eu só preciso de um computador. Eu gravo do celular com câmera, alugo. Eu só preciso de um computador. Tanto que esse vlog o Lucas editou no Note 10. Eu editei isso aqui no Galaxy Note 10. Lá no Note 10. E Cara, que era a puta única coisa que presença sobrou. de espírito, assim, de continuar fazendo É. o vlog. Não. É, Colocando a van pra gente passar por um deserto de ge- tempestade de areia no meio do deserto. Tava quebrada a janela e tava tempestade de areia. E assim, foi muito louco isso, porque foi uma coisa que o Lucas, eu fiquei Desolado. no chão, assim, pior momento da minha vida. E eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Tipo, e o Lucas falou, Dani, levaram tudo, mas não levaram o que a gente mais tem, que é o conhecimento. Então, tipo assim, E eu só nem- preciso do computador. A gente tava com as duas câmeras, porque a gente levou nessa que a gente tava sentado no banquinho. Ele falou, tem as duas câmeras, a gente precisa do computador e a gente vai continuar. A Dani passou, Foda. tipo, 3 semanas olhando É. no Facebook procurando. Eu falei, amor, Esquece. Né? Tipo, Só tinha vamos. tipo um site que era tipo OLX, que a gente tava pensando, né, Sim, se eles sim. iam vender isso e tal. E E aí depois disso a gente ficou mais 15 dias no Atacama, no meio do deserto, É. sem nada. Não tem nada pra você poder olhar no deserto. O que você vai ver no deserto? E, Nada. e aí foi muito legal. A gente quase terminou o projeto inteiro, porque no final do projeto, pandemia. Pandemia. Entrou em pandemia. Aí eu contei essa história toda pra falar que roubaram. A gente Tudo que vendeu a gente tudo que tinha. a gente tinha, fomos roubados, já levaram a outra metade. A gente falou assim, cara, o que a gente tem? O dinheiro que a gente tem, que a gente recebeu da vaquinha, a gente vai comprar um computador. O dinheiro que a gente tinha, que é o que a gente tinha juntado, a gente comprou equipamento pra poder não faltar equipamento. A gente só tinha o dinheiro da vaquinha. Então a gente tinha 20 mil reais ali, 26 mil reais, né, tirando o que sai de imposto da parada. E Pra mais 5 reais, eu tinha sobreviver. 5 mil na conta que eu tinha. Uhum. Falei, mano, a gente vai comprar o computador e confia. Eu falei, confia, não sei como, mas confia. É. E aí eu voltei, quando a gente voltou pra casa, Olha. e aí nessa época a gente conheceu o Eliezer também, que tava lá, que hoje é um legal. grande amigo nosso. É. E aí a gente voltou, quando a gente chegou em Santiago, que a gente começou a editar o projeto, começou a editar todo o projeto, eu falei com o Dani assim, Dani, tudo que a gente fez pro Thales, agora eu vou fazer pra gente. Todos os dias, sem descanso. E aí quando a gente decidiu isso, a pandemia começou. Aí a gente não podia voltar pro Brasil, a gente ficou preso no Chile 1 ano. Aí não podia voltar. Caramba. Não E podia, aí, ao fecharam mesmo todas as tempo, fronteiras. foi uma das melhores coisas. A gente pegou um Airbnb pra morar, então a gente conversou com a moça pra poder reduzir o aluguel e tudo mais. A gente vivia no limite do limite. Tanto que no Chile foi muito restrito. A gente só podia sair 2 vezes na semana, 2 horas por dia. Você tinha que pegar autorização no no site da polícia, falando onde você morava, pra qual supermercado você ia. E eles conferiam. Tem até isso no site, né? Conferiam no QR Code. Cara. Depois Caramba, volta aí rapidinho foi pra gente muito ter isso. mais- Volta lá, mano. Coloca... Eles conferiam, Volta lá um no canal do Casal policial do Rap. exército conferia no QR Code na porta do supermercado. Foi Era muito absurdo, mais rígido, muito então, do mais que rígido, aqui. muito. Não, foi E outro aí a rolê. gente Por isso que a gente começou- voltou pro Brasil. E a depois. gente, como já era, assim, já ligado à alimentação, esporte e tudo, a gente já pensou nisso e a gente Desce um já pouquinho. Não, parece um contabilizava o pouquinho. quanto que a gente ia comer. A gente sabia quantas gramas de batata doce a gente ia Que aí- comprar, gramas de sim. frango, quanto que ia gastar pra ser o Que a mínimo primeira coisa que a possível. gente fez, quando a gente viu que a pandemia ia começar, a gente falou assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, arrumar um nutricionista. A gente ligou pra amiga nossa e falou assim, cara, porque a gente falou assim, Coloca todo só mundo o vai Casal Rec descontar Chile. isso na comida. É Vai verdade. beber pra caralho, vai comer muito, todo mundo vai sair da pandemia mais gordo. Eu não quero sair gordo, eu quero sair mais forte, com mais dinheiro. E aí eu fui, falei, que a gente que foi mindset, setor. hein? Casal Rec Chile. Mano, é porque você não tem muito o que fazer, né? Ou você tá no inverno, abraça o capeta, faz o que você puder aqui. E aí, o que rolou foi, a gente entrou em contato com ela falou assim, ó, você vai fazer isso e isso. A Desce gente falou assim, a gente vai comer um pouquinho, natural. desce Então, a gente sabia exatamente o quanto que a gente precisava pra poder sobreviver Eu não e como lembro que aquilo é ia chamava repercutir no lá. nosso corpo. Porque eu falei, se o peixe morre pela boca, a gente também vai morrer pela boca com muita facilidade. E a gente foi documentando tudo isso lá dentro. Preso no É, Chile. preso no Vai Chile no foi Preso quando a no gente... Chile, vai. Foi o último dia que a gente saiu desse apartamento aí É. que a gente morava com o Thales Vamos ver. pra poder tocar. É. Isso era tudo que a gente tinha. Aquela mochila, que também foi uma mochila doada. Foi do lado de uma loja lá, super legal. Ali tinha o post-it, lembra a cartolina que a gente tinha Aham. todos os vídeos.
Tudo, E tudo aí, documentado. e aí, nesse processo, eu comecei a aproveitar do que a gente tinha gravado pra poder mostrar. Mas, resumindo a história, foi... Quando a gente foi roubado, eu falei com o Dani, cara, aqui a gente chegou, tipo assim, na estaca zero. Estaca zero, não tem nada. Fundo do poço, né? Estamos começando daqui. E aí eu falei assim, ó, duas coisas podem acontecer. Ou a gente ficar muito mal, porque a Danizinha, ela ficou muito mal durante semanas, assim. Ou a gente vai usar isso aqui, porque a gente... O que você tem a perder ao agora? nosso Já acabou favor, com né? tudo. E aí, quando a pandemia começou, eu falei assim, cara, agora a gente vai levar isso aqui a sério, como se a gente estivesse trabalhando para uma nova empresa, assim. Aí eu acordava todo dia de manhã, eu acordava, treinava, e eu mostro isso nos vídeos também, eu acordava todo dia, 6 da manhã, tava um frio do caralho no Chile, eu não sabia ainda como era lidar com frio. Pra mim foi incrível estar no frio. E aí eu comecei a acordar, sentar e trabalhar todo dia. O que eu vou fazer? Como vai ser? Sem saber, sem pensar no que ia vir Qual o além vídeo que eu disso. vou gravar, o que eu vou fazer. Ler os comentários, e aí a gente começou a produzir conteúdo. Aí o E aí foi quando a parada nascimento virou. dessa parte educacional foi aí, então. Que deu Não, já o- tava antes. Só que ali foi quando a gente falou assim, agora Vou eu levar vou essa coisa fazer a o que eu sério, sempre quis, porque eu não tenho que A dividir minha virada atenção de com o chave cliente. mesmo ali, né? Porque o que Legal. rola com filmmakers que tentam produzir conteúdo? Eles tentam conciliar cliente com produção de conteúdo. E não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo. Dá, mas nunca vai ser Com excelência. com excelência. É como se você comparasse a vida de um jogador de futebol que tá 100% dedicado com aquilo pra alguém que joga pelado no final de semana. É só você se imaginar dessa forma. Eu falei, eu não quero ser o cara que joga pelado, eu quero ser o cara que joga partida no campeonato mundial. E aí eu comecei a levar aquilo a sério em todos os pontos, assim. E aí terminou a pandemia, a gente já tinha 50 mil seguidores. E não terminou a pandemia, né? Porque no Chile continuou, mas aí, um ano depois no Terminou Chile, 2020. abriram as fronteiras Vocês e a conseguiram gente voltar. voltamos. E aí, quando a gente se mudou pra Balneário, que a gente nem sabia que a gente ia se mudar pra lá, a gente foi e chegou e alcançou 100 mil inscritos. E aí, Uau. depois disso aí, a gente parou de contar. Porque aí passou a ser, tipo, agora, cara, a gente entendeu o jogo, não é mais sobre a quantidade de seguidores. Porque quando a gente tinha 8, a gente já tava ganhando dinheiro com audiovisual, através de conteúdo. Quando a gente tem 100 ou 200, você só vai mudar o jogo. Tipo, a história é a mesma, só tem que mudar o jogo, mudar a estratégia, se reposicionar, mudar. E saber que não é a quantidade de seguidores, não é a quantidade de pessoas que tá te acompanhando ou babando seu ovo o tempo todo ou comentando. As vidas estão sendo impactadas.